O Fim da Infância é um livro de ficção científica publicado em 1953, escrito pelo autor britânico Arthur C. Clarke, um grande nome da ficção científica mundial. Aqui em minhas mãos, uma edição brasileira pela editora Aleph, e que, pelo que consta aqui no livro, em sua segunda edição, com tradução de Carlos Ângelo, direto do original em inglês, é bom que se diga, com tipologia Minion e um papel soft pollen, algo fosco, com gramatura de 80 gramas por metro quadrado, que nos fornece uma boa experiência visual, sendo bastante confortável aos olhos. Nesta edição, em minhas mãos pela editora Aleph, contamos com 320 páginas, nas quais encontramos o romance na íntegra, além da inclusão do conto Anjo da Guarda, que deu origem ao livro, e uma versão alternativa do primeiro capítulo do livro. O enredo gira em torno de uma invasão alienígena pacífica, aqui mesmo no planeta Terra, que ocorre durante o período da Guerra Fria. O planeta passa a ser governado pelos misteriosos alienígenas chamados Senhores Supremos, que conduzem a humanidade a um período de paz e prosperidade, porém às custas, de um preço muito alto, de parte da identidade humana e das, digamos assim, multivariadas culturas humanas. Arthur C. Clarke foi um escritor e inventor britânico, radicado no Sri Lanka, autor de obras de divulgação científica e de ficção científica, como o conto A Sentinela, que inspirou o roteiro do incrível filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, e o premiado livro O Encontro com Rama. O autor estudou física e matemática no King's College, em Londres, e talvez sua maior contribuição, sua contribuição de maior importância, seja o conceito de satélite geoestacionário como futura ferramenta para desenvolvimento das telecomunicações. E isso ele fez, claro, no campo da ficção científica, mas, como vocês bem sabem, a ficção científica acaba sendo este campo fértil de onde algumas ideias são possíveis de serem colhidas e elaboradas no campo da realidade, E tanto é que, por isso, hoje em dia, a órbita dos satélites geoestacionários é também conhecida como órbita Clarke. Ele teve 2 de seus romances levados ao cinema, o mais conhecido de todos é 2001, Uma Odisseia no Espaço, clássico dirigido pelo Stanley Kubrick, em 1968, e teve também em 2010, O Ano do Contato, dirigido pelo Peter Ryans, lá em 1984, se eu não me engano. 2001, Uma Odisseia no Espaço é considerado um ícone importantíssimo da ficção científica no cinema mundial, é aclamadíssimo por muitos como um dos melhores filmes já feitos de todos os tempos, e então facilmente encontra-se na lista de filmes favoritos da maioria dos cinéfilos mundo afora. Está na minha lista dos 10 mais também. Bom, retornando para o nosso livro deste vídeo, a ideia de Clarke aqui para o livro começou como um conto chamado Anjo da Guarda, publicado originalmente em 1950, e que está presente aqui nessa edição pela Aleph no mercado brasileiro. Já existe uma edição pela essa mesma editora, uma edição mais recente, mas que também conta com esses anexos, não é? E este conto foi pego pelo autor, ele expandiu o conto na forma de romance no ano de 1952, incorporando-o como a primeira parte do livro Terra e os Senhores Supremos. O Fim da Infância foi considerado pelo próprio autor como um dos seus melhores trabalhos, e sendo esta uma afirmação de um autor tão conceituado, já serviria de alerta para que nós percebêssemos que este livro é algo grandioso e que precisa ser lido especialmente por aqueles que gostam de ficção científica. O romance aqui é dividido em 3 partes, segundo uma narrativa onisciente, em terceira pessoa, sem personagem principal. Mas em muitos momentos o leitor se vê posicionado, acompanhando o pensamento, as reflexões de alguns dos personagens. E esta é uma forma de escrita muito interessante porque gera um certo dinamismo, nos ajuda a mergulhar nos mistérios da trama e a participar do drama dos personagens.
A primeira parte se chama A Terra e os Senhores Supremos. Ocorre no final do século XX, período em que os Estados Unidos e a União Soviética estão competindo para lançarem a primeira espaçonave em órbita para fins militares. E é neste cenário que vastas espaçonaves alienígenas subitamente se posicionam acima das principais cidades da Terra. Os alienígenas, no caso, anunciam que estão assumindo a supervisão dos assuntos internacionais de forma a evitar a extinção da humanidade. Tais seres não se revelam de forma física, mantendo sempre um mistério sobre suas origens. Eles se tornam conhecidos como os Senhores Supremos, e nesta primeira parte nós temos a evolução do impacto do governo dos Senhores Supremos sobre a humanidade, bem como uma promessa de que em cerca de 50 anos eles iriam se revelar fisicamente. Eu gostei muito dessa primeira parte do livro e, embora nessa edição, né, na introdução pelo próprio autor, ele fale sobre a não adaptação ao cinema, é porque isso aconteceu pelo canal Sci-Fi Channel já em 2015, o autor já era falecido na época. Por isso que você vai entender essa introdução dele falar que o livro não tinha sido adaptado ao cinema ou às outras mídias. Mas é interessante como essa primeira parte do livro possui muitas referências na cultura pop, né? Como ela transbordou sobre a cultura pop. Eu lembro de um seriado ali por volta de 2009, não recordo agora o canal, mas era o seriado se chamava V, era uma segunda edição desse seriado, falava também sobre alienígenas que chegavam e se apresentavam na Terra, e é justamente essa mesma cena, não é, das espaçonaves gigantes parando sobre as principais capitais, né, do mundo inteiro, e ali os alienígenas fazem um pronunciamento amistoso. No caso do seriado não era tão amistoso assim. Mas é interessante perceber como muitos filmes e muitos outros livros posteriores acabaram bebendo nesta fonte aqui. Na segunda parte do livro, chamada A Idade de Ouro, que inclusive é o título do livro lá em Portugal, a humanidade entra em uma era de ouro de prosperidade. São 5 décadas após a chegada dos Senhores Supremos e eles finalmente revelam sua aparência, que eu não vou descrever aqui, porque foi uma das surpresas do livro. Mas afirmo que me fez pensar bastante sobre o impacto da imagem, sobre a forma com que construímos nossas relações interpessoais e aqui no livro especificamente interespécies. Nesta parte percebemos os Senhores Supremos interessados em pesquisas psíquicas, de uma ciência menor ou de uma ciência dúbia, sendo que os humanos fariam parte, né, supõem fazer parte na verdade, estudos antropológicos. Isso é interessante porque contrasta com o conteúdo do livro até então apresentado. Nós tínhamos até então uma ficção científica, e eu vou falar uma ficção científica pura, só que agora ele anuncia elementos místicos, misturados. Isto não acontece de forma aleatória, mas reflete, na verdade, algo que o próprio autor vivia aqui no mundo real. Sabidamente, o Arthur C. Clarke, apesar de ser muito racionalista, teve sim um período de fascínio pelo misticismo das mais variadas raízes culturais, e isso acaba transbordando aqui em seu texto, porém de uma forma inteligente, sendo o elemento que não só justificaria a transição da história, mas construiria sua conclusão. É importante destacar que os elementos científicos eles não são abandonados de forma nenhuma, mas sim reforçados e apresentados com uma riqueza descritiva fenomenal e incrível. Em sua terceira e última parte, chamada A Última Geração, vamos conhecer um pouco sobre o planeta de origem dos Senhores Supremos e também um pouco da sua história como espécie, bem como sua relação com algumas outras espécies viventes na galáxia. Esta terceira parte foi a que mais me prendeu ao livro e, estranhamente, também foi a que eu menos gostei. Me prendia pelo ritmo descritivo e as revelações realizadas, mas me entristecia à medida que eu percebia
o rumo que a história tomava. Então, eu simplesmente não gostei do final. E eu me explico melhor. O final é sim apoteótico, é incrível, uma viagem narrativa sem precedentes, e eu não esperava nada menor vindo do autor de 2001, Odisseia no Espaço. Mas, além disso tudo, o final é triste, ele é amargo, deixa um vazio gigante no peito. E no contexto da história, era um final também inevitável. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Obrigado por ter assistido nosso vídeo, nosso conteúdo. Peço que você possa curtir, se você tiver gostado, que você possa compartilhar com aqueles que você acha que vão gostar do nosso conteúdo. Nos vemos muitíssimo em breve, eu espero, de verdade. Tchau.